nome de Yeshua HaMashiach, nosso Messias. Amém, amém e amém. Bom, gente, é o seguinte, o que eu já vou falar de antemão aqui para vocês é o seguinte, que hoje o Espírito Santo vai fluir aqui maravilhosamente. Essa reunião está totalmente no controle dele, sabe por quê? Porque todas as anotações que eu fiz ontem, até às 11 da noite, que eu meditei assim muito no que eu ia falar ontem, ficou tudo em casa. Ficou tudo em casa. Então, quando isso acontece, é que Deus está mudando a direção das coisas, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, assim, o segundo ponto que eu ia falar com vocês é o seguinte: eu queria primeiro pedir perdão aí para a maioria de vocês, porque deu umas confusões aí com relação ao negócio da reunião que a gente ia fazer, só para quem tinha ouvido a ministração do apóstolo Eliseu, né, que a gente fez aquela enquetezinha, e ficou um negócio meio difícil de entender ali, né? Quer dizer, para mim estava super claro, mas como eu não fui assim muito categórico, então deu margem para dúvida e eu dou razão para que essas dúvidas tenham surgido. Então, assim, o que tinha sido acordado era fazer amanhã uma reunião para a gente, com as pessoas que ouviram a ministração, tá? Só que eu passei assim um fim de semana meditando naquela ministração. Então, assim, ontem, sem brincadeira, eu ouvi umas 5, 6 vezes o tópico 1, que é onde está o dinheiro? Fiz um monte de anotações ali sobre aquilo. Aí, no domingo, ontem, à 1h30 da tarde, o apóstolo Eliseu me telefonou. A gente ficou 1h30 no telefone conversando e o assunto também era a ministração, entendeu? Então, assim, a gente, né, eu principalmente, eu tenho uma fome e uma sede, assim, de aprender as coisas e mergulhar. É uma fome e uma sede, assim, absurda. Eu acredito que vários de vocês também têm essa fome, né? Entretanto, o que o Espírito Santo tem ministrado também no meu coração é o seguinte: quando eu já comentei isso daí num determinado momento, né? Só que assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, de nós não nos tornarmos consumidores vorazes de conhecimento espiritual, entendeu? E não digerir aquilo que a gente vai recebendo, né? Por quê? Porque assim, cada ministração que a gente ouve, que a gente tem acesso, quando essa ministração é dada pelo Senhor, são tesouros, entendeu? São tesouros. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu tive essa experiência nos 40 dias que antecederam o Yom Kippur, onde foi um período que a gente lia todos os dias os 4 livros de Ruth. E assim, eu tive uma experiência muito interessante, entendeu? Porque você lia os 4 capítulos num dia, Deus te mostrava determinadas coisas, aí você lia no outro dia os mesmos capítulos, Deus mostrava mais coisas. E assim, cada dia que você lia, o Espírito Santo te revelava mais coisas. Então, assim, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, é inesgotável. É inesgotável. Eu não sei se todos vocês já ouviram isso, né? Mas quando nós estivermos na eternidade, nós vamos continuar a conhecer o Senhor. É inesgotável. É inesgotável. Então, assim, a gente realmente não recebe muito mais coisas porque nós estamos na geração do fast food, né? E esse fast food, infelizmente, se aplica também espiritualmente, né? E eu digo isso por mim, entendeu?
Porque, assim, a gente quer ouvir uma revelação, uma palavra incrível, né? Na profundeza profunda da profundidade hoje, aí amanhã a gente já quer outra, aí na quarta a gente já quer outra. Então, assim, e a gente acaba não degustando aquilo, não esmiuçando aquilo lá, porque quando Deus entrega alguma coisa, são tesouros assim incríveis, entendeu? Então, assim, eu tenho sentido, e algumas pessoas do grupo também que eu tenho conversado assim, também têm concordado comigo, sabe? Que a gente tem que diminuir um pouco o ritmo, né? A gente diminuir um pouco o ritmo. Então, assim, nos dias de hoje, né, nessa aceleração toda que a gente vive, né, a síndrome do pensamento acelerado é uma realidade quase na vida da maioria, né? Então, Augusto Cury é que fala muito sobre esse tema, né? Então, assim, nós estamos muito acelerados, né? Principalmente porque nós somos ocidentais, né? Quando a gente conversa com um japonês, com um coreano, né? Já é outra coisa, né? Outra cultura, entendeu? Então, assim, eu estou falando tudo isso porque pelo seguinte, depois de ter o... Porque assim, ó, vamos lá. Eu acredito que eu vou falar agora, muita gente vai se identificar. Porque assim, a minha sede assim de ouvir palavra de Deus, né, é tão grande que assim, eu acordo, e assim, ainda não entrei no devocional, né? Acordei, aí eu vou no banheiro. Só que eu já levo o celular para o banheiro e já começo a ouvir, entendeu? Porque como eu estou fazendo coisas que não são muito importantes, né? Escovar os dentes e outras coisas mais, então assim, eu já vou ouvindo, entendeu? Já vou ouvindo. Aí depois, às vezes, eu desço para a cozinha para tomar uma água, eu vou ouvindo, entendeu? Já vou ouvindo. Então, assim, só que nesse descer para cozinha, alguém está se identificando aí? Faz um tchauzinho, faz um tchauzinho. Então é o seguinte, só que quando você vai ouvindo assim, você não está anotando nada. Então você está escutando, né? Muitas vezes você não está ouvindo. Então aí se você está ouvindo no carro e alguém te fecha, aí assim, você já desconectou às vezes de uma palavra que ia ser o rema assim daquela ministração. Então assim, muitas vezes é assim que a gente ouve determinados estudos, entendeu? Determinadas coisas que são preciosidades. Agora, quando você senta, pega um caderno, pega uma caneta, põe o foco da tua atenção naquilo que está sendo falado, com certeza algumas palavras entram como flecha assim no teu coração. Aí o que que eu faço? Eu dou um stop. Eu paro a gravação, eu anoto, aí eu anoto. E aí dou o play de novo, começo a ouvir. Então é o seguinte, quando a gente se dispõe a fazer isso, uma palavra que é como essa do apóstolo Eliseu, de 2 horas, se você for nessa pegada que eu falei agora, de colocar um caderno do lado, ir anotando, ir ruminando. Aí tem uma determinada palavra que você quer ver no original, como eu fiz, entendeu? Porque teve versículos ali que ele falou, então eu fui na Peshita, no original, e mudou, assim, totalmente a palavra, entendeu? Que nem na tradução que ele usou, estava escrito lá, verdadeiras riquezas. Só que na Peshita, essas riquezas verdadeiras ou verdadeiras riquezas, no original, é a verdade. Está escrito, é a verdade. Aí, na Peshita, ele te joga, quando você vê o significado da palavra, ele me jogou no Salmo 119, 142, que, resumindo, porque eu não estou com as minhas anotações aqui, diz o seguinte, que a tua palavra é a verdade. Entendeu? Então, assim, quando você começa a esmiuçar, né,
Mensagens que a gente ouve, às vezes até um post no Instagram que você ouve de 1 minuto. Se você sentar, ouvir aquele post de 1 minuto, começar a anotar, meu Deus, te revela uns tesouros. Então é o seguinte, essa ministração do apóstolo Eliseu, ela realmente, assim, me impactou, porque é um assunto extremamente profundo, é um assunto que mexe com o mundo espiritual de forma profunda, e isso foi uma das coisas que eu falei com ele, né, no domingo por telefone. Então é o seguinte, essa ministração de 2 horas, se a gente for nessa pegada aí que eu falei, você colocar ali, começar a ouvir, aí fazer anotação, 2 horas nessa pegada, gente, com o dia a dia que a gente tem, né, que todo mundo é super atarefado, não, sem brincadeira, é uma semana para a gente fazer a lição de casa como se deve, entendeu? Então, por conta disso, pensando nisso assim, a sério mesmo, desde a semana passada, ontem, o dia inteiro que eu fiquei meditando em cima disso, eu achei que seria assim, prematuro a gente já avançar de cara nesse tema aí, porque eu acho que a gente tem que ir mais fundo nisso daí. Sabe por quê? Uma das coisas que ele fala no primeiro tópico, até se vocês quiserem anotar, isso eu gravei de cabeça. Ó. O primeiro tópico, que é onde está o dinheiro, começa aos 6 minutos e 30. Tá? Então, se você adiantar o vídeo lá, você vai em 6 minutos e 30 até aos 30 minutos. Ele fala do tópico 1, que é onde está o dinheiro. E esse tópico aí, ele já é um tópico assim, com relação ao mundo espiritual, muito sério. Porque o que ele ministrou ali, eu já tinha feito um estudo com o pastor, eu já tinha feito um estudo com o pastor Aguinaldo, que é o seguinte, aonde o pastor Aguinaldo, ele fala o seguinte, e isso aí está em concordância com o que o Eliseu também fala. O que que acontece? Quando você está numa cidade, quando você está numa cidade, todo o fluxo financeiro daquele negócio, né, ele já está na mão de determinadas pessoas. Então, vamos exemplificar no meu segmento, tá? Então, assim, eu sei de óticas aqui nos Jardins, entendeu? Ótica de alto padrão, assim, que está na mão de pessoas que estão em níveis de trevas, assim, muito, muito violento, entendeu? Que nem eu tenho um representante aqui que ele me atende, representante de armação de armações de óculos, que ele já trabalhou numa dessas óticas. Então, assim, uma delas, os caras queimavam pólvora, assim, ó, dentro da ótica, fazendo feitiçaria, entendeu? Para o negócio prosperar, entendeu? Essa daí que ele trabalhou, essa aí já fechou, entendeu? Porque o dono, ele faleceu uns anos atrás, depois o filho dele quebrou a ótica. Agora, tem mais duas lá nos Jardins, que uma delas é assim, o dono, o cara é pai de santo, entendeu? É pai de santo, é homossexual e tal. Aliás, todo Meu o pessoal lá Deus. são todos homossexuais, entendeu? Então, assim, bom, o cara pai de santo, né, não precisa nem falar, né, o que está envolvido em tudo isso daí. A outra também, que é de alto padrão, uma outra ótica, ela foi funcionária da primeira que queimava pólvora lá, entendeu? Ela foi funcionária e nessa ótica atual dela também é o mesmo esquema, entendeu?
Então, assim, a gente conhece muito espiritual, né? A gente conhece muito pouco de mundo espiritual. Então, assim, só que tem o seguinte, nada fica neutro, né? Nada é neutro. Então, assim, quando a gente vai fazer uma compra de qualquer coisa, entendeu? Seja de um sapato, eu oro, entendeu? Para Deus me levar no lugar certo, para que seja uma compra dirigida por Deus e tal. Porque, assim, o mundo espiritual, ele é radical, né? O mundo espiritual é radical, entendeu? Então é o seguinte, se você conhece as leis básicas, você se beneficia. Se você infringe as regras, você paga o preço, entendeu? Porque é aquele negócio, entendeu? Né? Às vezes acontece algumas coisas, aí as pessoas querem jogar na conta de Deus, né? Mas a realidade é o seguinte: Deus fala, ó, tem aqui, ó, a bênção e a maldição. Eu falo para vocês escolherem a bênção. Agora, se você tem legalidades grandes na tua vida, né, legalidades espirituais, a maldição é consequência, entendeu? Aí são perdas, é uma série de coisas que acontecem, né? Então, o que acontece? Voltando no ponto. Então, o que acontece? O que é falado no primeiro tópico é o seguinte: o fluxo financeiro de negócios e etc., em determinadas cidades, está nas mãos de determinadas pessoas que, por vezes, conhecem o mundo espiritual muito melhor do que a gente e, por vezes, fazem sacrifícios financeiros de oferta, entendeu? Que dão de 10-0 na igreja, entendeu? Porque, assim, a tia Noeli, lá da Cristo Salva, antes dela se converter, ela andou na Umbanda, né, coisa profunda. E uma vez ela estava lá no centro que ela frequentava e ela viu uma mulher botar um pacote de dinheiro lá em cima da mesa para a mãe de santo, que era o valor de um carro, entendeu? E falou que ela queria. Aí a mãe de santo lá pegou o dinheiro. Quando a mulher se levantou para sair, ela pegou e virou e falou para a mãe de santo. Ela falou assim: Olha, só queria falar uma coisa assim, olha. Parece que a família dessa moça aí, que é para fazer esse trabalho, é daquela gente crente lá. A mãe de santo arregalou 2 olhos, assim, pegou o dinheiro e falou assim: ó, pode levar embora, tá cancelado, porque a última vez que eu mexi com esse pessoal, quase caiu o teto aqui do centro. Entendeu? Ô, Alexandre, fecha o teu coisa tá aberto aí, teu microfone. Sei que Então, eu não consigo não dar risada dessas coisas, dessas histórias. é, Eu vou fechar. é. Então, Eu tô rindo que você tá contando, que acaba. o negócio não é brincadeira. Então, assim, o mundo espiritual é uma realidade, assim, radical, mas, infelizmente... Ai, meu Deus, o que ia acontecer? Peraí, eu apertei um botão aqui errado. Tá todo mundo me ouvindo aí? Então, assim, o mundo espiritual é uma realidade radical. Só a gente é que não sabe, entendeu? Porque bruxo estuda a Torá, feiticeiro estuda a Torá, satanista estuda a Torá. Só, assim, a igreja evangélica, né, a maioria que acha que aquilo tudo lá já passou e que não vale mais nada, né? Então, o que acontece? Essa ministração do apóstolo Eliseu, principalmente esse primeiro tópico aí, e as orações que a gente faria por 28 dias, então é assim, a gente vai entrar numa guerra espiritual por reconquista financeira de território, entendeu? Então, assim, não é brincadeira, é um negócio sério. Então, assim, para você entrar nesse tipo de demanda,
né, nesse tipo de guerra, você tem que estar blindado, entendeu? Se você tiver legalidades na tua vida, não entra. Não entra, porque quando existe legalidade, o inimigo tem permissão para agir, entendeu? Então, assim, é um tipo de guerra que, se você está redondo com Deus, se você passou pela purificação, pela santificação, pela consagração, vai para cima, que não tem problema. Agora, se tem legalidade na tua vida, coisas que o Senhor já te pediu, você não respondeu, e são legalidades no mundo espiritual, então eu aconselho que você não entre nessa demanda, entendeu? Então, o ideal é você orar, você pedir para o Espírito Santo te mostrar, né, o que está faltando na tua vida de purificação, de santificação, de consagração, para a gente avançar para um outro nível, entendeu? Porque é uma guerra contra uma das entidades assim mais brabas que tem no mundo espiritual, que é Mamon, né? Que nem em Lucas 16, né? Estou aqui de cabeça, estava nas minhas anotações também, que é o tópico aí, um dos tópicos desse primeiro item aí, onde está o dinheiro, que é Lucas 16, de 1 a 14, se eu não me engano, que é a passagem do administrador iníquo, né? Então, é assim, por isso que eu estou compartilhando com vocês hoje essa questão, porque, assim, eu tenho certeza que Deus quer nos avançar em níveis maiores, só que a gente tem que analisar, né, a nossa vida espiritual para a gente ver se nós já estamos aptos para avançar para alguns níveis ou para um nível superior aí. Por quê? Para entrar nessa guerra, assim, a sério, a gente tem que estar realmente blindados, entendeu? Não ter legalidade na nossa vida, talvez fazer um jejum antes, entendeu? Sabe, meditar mais nessa palavra, porque eu sei que algumas pessoas ouviram essa ministração. Eu também ouvi, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse último fim de semana aqui que passou, eu comecei a fazer exatamente o que eu falei para vocês, de sentar, botar todo o foco da atenção e ir anotando. Só que é o seguinte, né? Todos nós temos demandas de família, etc, etc. Eu não consegui terminar as 2 horas anotando todos os pontos que eu queria, porque a minha ideia hoje aqui com vocês era ter concluído isso no fim de semana, pegar os pontos principais assim e colocar real para vocês, né? Porque, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa palavra aí foi o seguinte, né? O mesmo anjo que foi lá e detonou o Egito, que deu aquela sentença de morte ali para todos os primogênitos, né? Foi o mesmo anjo que depois, lá na frente, quando Davi deu a legalidade e pecou, muita gente morreu em Israel. Então, assim, sabe, gente, o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu falo isso com muito temor aqui, porque eu também preciso aprender muita coisa do mundo espiritual, entendeu? Então, eu acho que essa ministração, ela é uma ministração, assim, muito forte, muito profunda, muito impactante. Então, eu acho que a gente deveria, se é um assunto que interessa para todos vocês, entendeu? Para todos nós,
né? Que é a gente conquistar esse território esse território financeiro, mas que a gente conquista no mundo espiritual, porque a palavra diz, né, que o mundo espiritual é tomado à força, entendeu? Agora, o ponto é o seguinte, né, é se nós estamos blindados, santificados para entrar em determinados níveis de guerra, né? Que nem eu não sei se todos vocês sabem, né? Isso que eu vou compartilhar. Mas, por exemplo, a gente tem os 5 ministérios de Cristo, né? A gente tem os apóstolos, a gente tem os profetas, a gente tem os evangelistas, a gente tem os mestres e tem os pastores, né? 5. Então, assim, quando uma igreja envia alguém para abrir uma igreja numa nova cidade, por exemplo, o que está acontecendo aí? É uma guerra territorial. Você vai enfrentar entidades, potestades, principados que dominam aquele território. Então, assim, quem tem esse tipo de autoridade para ir nessa guerra de território, sabe quem é? É apóstolo. Quando pastor vai fazer isso daí, segundo o que eu já ouvi do próprio apóstolo Aguinaldo, é o seguinte: o pastor ele está correndo risco de vida, entendeu? Porque ele está entrando num nível de batalha que isso daí tem que ter unção apostólica, entendeu? Agora, assim, como a igreja, né, em geral, sabe muito pouco de mundo espiritual, então é assim, né? Deus tem muita misericórdia, só que muitos pastores, às vezes quase perde a família, é assim, às vezes é um desastre, entendeu? Por quê? Porque não existe esse tipo de conhecimento, de ensino, entendeu? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês também sobre esse assunto, porque é assim, e conversando com o pastor Eliseu, ele me falou o seguinte, que várias coisas que ele colocou nessa ministração aí de 2 horas, ele não aprendeu com ninguém, assim, entendeu? O Espírito Santo foi entregando para ele ali várias revelações, várias direções, entendeu? Porque realmente, da maneira como ele colocou, né, o que ele trouxe durante essas 2 horas de ministração, eu nunca tinha ouvido nada nesse nível aí de profundidade. Agora, é um assunto bastante sério, porque quem, quem está em negócios, assim, onde rola muito dinheiro, entendeu? Porque, na realidade, qualquer segmento movimenta muito dinheiro, né? Por exemplo, eu sou uma loja aqui, mas uma ótica Diniz, que tem mais de 1.000 lojas, né? Qual que é o faturamento de uma Diniz, né? Agora, espiritualmente, com o que ele está envolvido? Eu não sei, meu. Eu não sei. Eu sei de algumas lojas aqui de São Paulo que são de alto padrão que acontece isso daí, né? Então, assim, a gente sabe que existe sacrifício de criança, tem sacrifício humano, tem sacrifício de dinheiro muito alto, entendeu? Então, assim, então eu acho que é um assunto que merece oração da nossa parte, entendeu? Porque nós estamos vivendo um tempo assim que o mundo espiritual ele mudou, né? Principalmente 2020 para cá. Que nem hoje, eu não sei quem segue o Daniel Lopes. Eu nem sei quem segue o Daniel Lopes. Eu sei que o Roger segue. Hoje eu vi uma live dele, ao meio-dia, onde nos primeiros minutos ali da live, ele estava falando da morte do apóstolo Rina, da Bola de Neve, né? Da Bola de Neve. E aí depois ele entrou no assunto que é o seguinte,
ele estava compartilhando ali uma matéria que saiu no... eu esqueci o nome de jornal americano agora, mas se eu posso depois botar no grupo, vocês verem. Qual que é, Roger? Washington Post. É um jornal americano que tem 238 anos, esse jornal americano. Então, eles fizeram uma matéria lá sobre a entidade espiritual que está entrando agora em ação, ok? Que ela vai influenciar diretamente na nova ordem mundial, que está tudo ligado com política, entendeu? Então, assim, o mundo espiritual, ele está completamente explícito, entendeu? Então, vocês imaginam um jornal americano de 238 anos falando da entidade que vai entrar agora na era de Aquários, entendeu? Então, assim, se você começa com esse papo, assim, na igreja, vocês sabem como é que é, né, meu? A gente é convidado a se retirar, né? Porque virou tudo esotérico, né? Mas isso são as realidades dos tronos, dos principados e potestades que não têm ensino, entendeu? Então, assim, essa questão de mundo financeiro, de fluxo financeiro nos negócios, dos níveis de sacrifício que são exercidos, entendeu? Porque uma coisa que o apóstolo Aguinaldo fala muito é o seguinte, né? Então, assim, de repente você quer entrar numa guerra espiritual aí, né? Para você começar a dominar o monte, né, do teu negócio, né, na tua cidade, tá? Então, só que tem o seguinte, aí o teu ramo, sei lá, vamos falar do meu, vai, é ótica. Então, eu quero que o meu negócio realmente exploda. Aí eu vou fazer uma oferta, né? Uma oferta financeira, fazer uma oferta financeira de 100 pratas, de 100 reais, tá certo? Aí o outro lá dos jardins, que é pai de santo, o cara está ofertando por mês 50 mil. E aí? Qual altar que, qual altar que ganha? O meu ou o dele? Entendeu? Porque segundo o pastor Aguinaldo, né, que mexe com libertação, esse tipo de ensino, quem ganha a guerra é o altar maior que ganha, entendeu? Então, assim, é um tipo de guerra que a gente precisa procurar mais ensino sobre isso daí, a gente orar, a gente jejuar, para a gente não entrar em guerra, que às vezes pode ser um alto custo para a gente, entendeu? Então a gente tem que aprender muito sobre os vários tipos de oferta, entendeu? Que isso não é ensinado também, porque quando a gente oferta, você faz uma oferta financeira, né, que você faz um Pix lá ou coloca uma nota lá de 50 ou de 100 reais, na realidade, né, eu sempre falo isso, vocês já devem saber, mas aquilo ali é a representação de sangue, de suor e de gordura que está sendo colocado num altar espiritual. E altar faz o quê? Altar abre portais, abrem acessos espirituais. E esse sacrifício, quando ele é aceito por Deus, né? Esse aroma chega espiritualmente no nariz de Deus, né? Que esses dias eu estava estudando, foi aquele áudio, aquele vídeo do nariz. Muito interessante. As nossas ofertas, elas chegam para o Senhor assim, pelo olfato, aroma agradável, né? Então, a gente tem que ter esse ensino, entendeu? Sobre os tipos de oferta, sobre tudo isso, porque a gente não conhece nada. A gente não conhece nada. A gente tem que se aprofundar nesse tipo de ensino, de revelação. Então, gente, eu já falei muito aqui,
Eu queria saber se alguém concorda do que eu estou falando, se discorda, se vocês querem, a gente dá aí uns 30 dias para a gente esmiuçar esse assunto desse vídeo do pastor Eliseu, entendeu? Para a gente avançar com isso, entendeu? Porque é um negócio sério. Então, eu achei que seria prematuro a gente entrar nessa seara e nessa batalha de forma que eu achei que é precipitada, entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Alexandre, fala, a Maiara está. Pô, todo mundo aqui, então. Vão permitir as ladies primeiro, vai. Maiara. Está no mudo. Alô? Estão ouvindo? Agora sim. O que eu ia comentar é que eu concordo da gente estudar mais, fazer isso que você falou, ruminar mais isso para a gente e orar sobre para a gente ter essa direção do Espírito Santo. Eu estou tendo essa experiência de. Tá vendo? É o microfone daqui que está sendo avaliado. Ah, é minha voz, então tá. Eu estou tendo a experiência de manhã lá no devocional que a gente participa, eu já vejo o capítulo que eu vou ministrar, e aí eu tô. Então, tipo, às vezes na segunda-feira eu já começo a ler aquele capítulo, na segunda eu leio, faço umas anotações, na terça eu leio de novo, anoto outros pontos, na quarta de novo, faço outros pontos, e aí é isso que você comentou. Conforme você vai lendo a mesma coisa, cada dia o Espírito Santo te revela uma coisa diferente, ministra algo diferente, e então eu concordo da gente amadurecer mais sobre isso, que eu achei muito profundo, tanto que eu ouvi no carro. Eu fui ouvir no carro, falei, meu Deus, tem que parar ouvir e anotar, porque não dá, é uma ministração muito profunda para ser tão assim. Então, eu concordo que eu acho que a gente tem que realmente fazer isso, até porque eu estou tendo experiências maravilhosas de ficar meditando numa palavra. Eu pego assim um capítulo que a gente vai estudar de manhã, e eu fico ouvindo aquele capítulo, às vezes eu vou ouvindo no carro, aí eu chego em casa, leio, e aí é lindo como cada hora um versículo salta aos seus olhos de forma diferente. Eu acho tão lindo isso. Tá vendo? Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Deixa eu falar aí para vocês se a gente Oi? Vocês ouviram, gente? Um pouco confuso. Deu? Ah, então tá. Mas enfim, só isso. Vou passar a bola aí para vocês. Estou te ouvindo. Fechou? Fechou? Vera, quer falar? Sim, eu gostaria de colocar aqui algumas palavras, né? Eu vou procurar ser breve, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando o Caselato colocou lá no grupo quem está disposto, né? Quem gostaria de subir de nível, né? E aí eu vi o pessoal falando, eu quero. Eu acho que é assim, todos nós queremos, né? Eu não me manifestei, não porque eu não queira, né? Mas justamente por alguns cuidados que a gente precisa ter nessa questão, né? Eu acho que, assim, o grupo, nós estamos aí fazendo todo esse trabalho, todo esse estudo, isso é muito interessante, isso é muito rico, né? Agora, o que eu sinto, eu vou expressar para vocês o que eu sinto falta no grupo, né? Eu sinto falta de a gente ter um cronograma de estudo, porque, assim, a gente está aqui no grupo com um objetivo, só que cada um tem a sua vida, né? Tem as suas particularidades, e acredito que cada um de nós aqui cada um tem os seus estudos próprios, né? Segue um pastor, um apóstolo, né? Um podcast, enfim. Então, todos nós estamos, de certa forma, crescendo, evoluindo nesse sentido, né?
E cada um segue pessoas diferentes, né? No mesmo conceito, né? No mesmo objetivo, em busca da palavra, né? De estudos, ensinamentos, né? E aí, assim, cada um traz uma informação. E aí, hoje a gente tem um assunto, amanhã é outro assunto. Então, assim, o que eu sinto falta no grupo, né? Até outro dia eu falei com o Casalato que nós precisamos nos organizar, porque Deus é organizado, né? Deus é organizado. Então, eu sinto falta da gente traçar, sabe, uma trajetória de trabalho, e aí a gente poderia trazer determinados assuntos durante o mês. Ó, esse mês a gente vai estudar esse assunto, né? Que a gente vai crescendo e vai se aprofundando e vai evoluindo e vai aprendendo, né? E aí a gente poderia também ter alguns temas livres. Por que eu estou falando isso? Porque é muita informação. Eu uso uma frase, gente, que é assim, eu falo assim, Senhor, atravessa na minha frente todo o conhecimento que eu preciso ter acesso. Isso é uma frase que eu uso diariamente. E assim, é impressionante a quantidade de informação, de coisas que aparecem assim, que eu não sei nem de onde vem, né? E chega uma hora que eu falo, tem horas que eu falo assim, Deus, me dá sabedoria, porque tá vindo muita coisa e eu preciso, né? Eu preciso discernir isso, eu preciso aprender a separar, porque a nossa mente chega uma hora, se a gente não tiver esse cuidado, a gente buga, né? A gente buga, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, quando a gente fala dessa esfera espiritual, principalmente dos principados, né, que governam e que dominam territórios, é mais um motivo para a gente tomar bastante cuidado, porque a gente pode ser atacado fortemente. Nós estamos aqui num grupo, cada um de nós congrega em uma determinada denominação, né? Onde eu estou, por exemplo, não é apostólico, né? Não é um ministério apostólico, e nós precisamos, se a gente vai entrar nessa esfera, nós precisamos de cobertura espiritual. Não é só a gente querer fazer no grupo aqui e tá tudo certo. Tanto é que, se vocês observarem, quando chega no final do vídeo do apóstolo, né? O voto que ele sugere lá é R$500. Ele fala, o mínimo é R$500. Por que é R$500? Não é pelo valor, mas é pela profundidade do assunto, né? E aí as pessoas vão estar embaixo da cobertura dele. Então, por isso que o valor do voto é esse valor, o mínimo é R$500, né? Então, as pessoas vão fazer o voto, não é qualquer pessoa, você vai estudar, você vai aprender, você vai estar em cobertura espiritual, você vai estar ali, né, nesse desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Por experiências minhas, assim, que eu já vivenciei, eu sempre fui do apostólico, então eu sempre vim dessa linha de apostolado, né? E aí o que acontece? Até por ver situações aqui na minha cidade, porque a primeira igreja que eu congreguei, ela tinha uma igreja aqui, e os pastores, eles vinham com esse objetivo de fazer um mapeamento, fazer um traçado, né, de mapeamento, para descobrir o tipo do principado da cidade, né, e aí eles faziam atos proféticos e tudo mais. E tinha todo esse cuidado justamente para os pastores não serem atacados, né. Então, eu sinto isso, isso me traz um certo, assim, uma certa preocupação nesse sentido. Então, eu acho que é um assunto para a gente ir amadurecendo, estudando aos poucos, né, e a gente também, em conjunto, ver qual é a trajetória, qual é a linha de raciocínio que a gente vai direcionar dentro do grupo. Até por conta, assim, que está vindo outras pessoas, né? Então, o pessoal que está chegando, como é que a gente vai, né? Como é que elas vão ficar no grupo? Qual é o nível de entendimento, né? Qual é a linha de entendimento? Porque nós já estamos um passinho à frente, né? Mas e quem está chegando agora? Então, eu acho que a gente precisava amadurecer essa questão. Eu acho que é muito viável estudar a questão do vídeo, sim, do assunto, mas eu acho que nós precisamos nos aprofundar como grupo, né? Nos enraizarmos espiritualmente. Aí é jejum, é oração, é intercessão, é todo um processo para depois a gente avançar para esse nível. Essa é a minha opinião. Quem mais quer falar? Alexandre? Eu não vi o vídeo, e pela apresentação detalhada que você fez, Caselato, mesmo que tivesse visto, eu acho que você colocou uma série de argumentos, né, que se você não está 100% confortável, imagine eu, né, ou as outras pessoas.
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, concordo com a Mayara, a gente e com a Vera, a gente estudar de forma mais aprofundada o assunto. Eu vou ouvir, vou meditar, vou dedicar tempo ao assunto, até porque é uma área que eu careço aprofundar, né? Porque, como você muito bem colocou, as igrejas tratam esse tema de. Na verdade, nem aprofundo, né, muito esse tema, né? Não abordam esse tema. Então, é uma área que eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Então, eu prefiro que a gente dê um passinho para trás, né, para depois avançar 2, 3, 4 passos para frente, fortalecido espiritualmente. Tamo junto. Amém. Quem mais quer falar? Fala, Regina. Shalom, shalom. Eu estive vendo um vídeo da FCOL que fala a respeito desse assunto e a apóstola, ela esmiuça de uma maneira assim profunda também. E assim, tem alguns detalhes que eu gostaria de estudar mais, de me aprofundar mais. E eu acho que assim, a FCOL é muito boa, né? Uma bênção. Eles são bênção. E eu gostaria de ver com eles também a respeito disso, sabe? Assim, se desse para a gente fazer um resumo. E eu me interessei bastante pelo assunto que você disse a respeito da mente grega, sabe? Quando o pessoal está muito com a mente. E eu acho que a gente podia pegar um pouco mais dessa parte também, sabe? Para a gente poder estar apto para poder falar sobre o assunto, sabe? Entender realmente alguns detalhes que hoje a gente ainda não compreende. Eu acho que a gente podia se aprofundar um pouco mais nisso, porque eu penso assim, que é uma base, né? Como nós somos roubados de muitos ensinos, para mim isso seria interessante. E é uma base também legal para quem está entrando também, os novos. Então, eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse verificar alguns detalhes dessa parte. Era, teu microfone acho que está aberto, aí está dando um som. Isso. Então, eu queria saber se tem mais alguém para falar mais alguma coisa, que aí eu vou comentar o que vocês falaram aí. Não sei se a Claudinha quer falar alguma coisa. Então, vamos lá. É o seguinte, a Vera já tinha me falado dessa questão de a gente fazer um cronograma, a gente se organizar mais e tal, papá. E realmente eu concordo com ela, eu tenho sentido essa necessidade, e eu até queria compartilhar com vocês algo nesse sentido que tem vindo no meu coração, né? Porque é assim, quando a gente planeja muita coisa e não executa, a gente não faz, a gente não faz nada. Então, assim, a gente botou o pé na água e começamos a nos reunir e falar de vários assuntos em abril desse ano, né? E o tempo vai passando e algumas coisas vão ficando claras. Então, assim, dentro daquilo que a gente tem compartilhado, que a gente tem estudado, aí eu queria que vocês dessem o ok ou não. Que nem, eu acho que tem algumas coisas que já estão assim, para mim, definidas como tema recorrente. O primeiro é o seguinte: sempre que a gente for entrar num novo mês espiritual, a gente falar do mês espiritual, ok? Então esse daí, quem concorda, levanta a mão aí. Pode clicar aí no. Então, assim, ó, então eu acho assim, o mês espiritual, eu acho que é uma coisa que a gente tem que compartilhar aqui. E, na realidade, eu gostaria e vou me esforçar para falar do novo mês espiritual antes dele começar, né? Porque o ideal é isso, é pelo menos aí uma semaninha antes a gente já falar, porque você já vai tomando as providências, né? Que nem o mês espiritual que nós estamos agora, né?
se eu fizesse uma pergunta assim de bate-pronto, quem sabe me dizer a principal área que vai ser atacada em nós nesse mês aqui, né? Para mim, de bate-pronto, eu sei, são as emoções. Então, esse é o principal ponto. Agora, tem vários outros que a gente precisa ir dando uma lidinha uma vez por semana para a gente estar, assim, atentos ao que está acontecendo. Então, assim, a gente poderia já definir e como prioridade dos nossos compartilhamentos, então, pelo menos uma vez no mês vai ser falado do mês espiritual que vai entrando. Então, esse é um ponto. Quando a gente for chegar nas festas bíblicas, preparação de cada festa bíblica, eu acho extremamente importante a gente reforçando a questão das festas bíblicas. Por quê? Porque falta ensino, cada festa bíblica, tudo que antecede a festa bíblica, nos prepara para quando chegar na festa, a gente ser blindado espiritualmente. E tem festas bíblicas que blindam a gente de um ano para o outro. Então, acho que festa bíblica é um outro tema que nem, mês que vem tem Hanukkah, que incrivelmente, que nem eu vou passar o Natal com a Bruna, com a Suyan, eles vão comemorar o Natal, eu vou comemorar o Hanukkah, e é no mesmo dia. É muito interessante, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão das festas bíblicas, né, de festas relevantes, eu acho que é algo que a gente tem que ir falando disso todo ano, porque a gente vai crescendo no entendimento e quanto mais você cresce no entendimento, você passa a ter mais autoridade, né, daquele assunto e você traz aquilo como realidade para a sua vida. Então, esse é um outro ponto. Com relação à festa bíblica, quem concorda da gente compartilhar dessas festas, levanta a mão aí para a gente concordar nisso daí. Quem não concorda, depois a gente vê. Mas esse tema das festas bíblicas, eu acho importante a gente compartilhar isso aí cada ano e falando sobre isso. Aí é o seguinte, o que tem vindo no meu coração com relação a gente ter uma... O Roger está levantando a mão física aqui. O que tem vindo no meu coração assim nos últimos dias, principalmente porque a gente começou agora, né, recentemente, um novo ano espiritual, é o seguinte, é de nós estarmos falando na segunda-feira sobre a Paraxá nova que começou no sábado, né? Porque é a leitura sistemática da Torá durante todo um ano. Então é assim, agora como é que funciona essa questão da Paraxá? Que nem vou dar um exemplo prático, né? Que nem de sábado, qual que é a minha rotina? Eu acordo e às 9h30 tem o culto do pastor Aguinaldo, tá? Então o pastor Aguinaldo, ele pega a Paraxá da semana, que são vários textos bíblicos que você vai lendo ao longo da semana e ele meio que faz um resumo, né? Então, que nem a Paraxá dessa semana, os pontos que foram abordados foi assim, a aliança de Deus com Abraão, o nascimento de Ismael, a questão depois de Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então, basicamente, foram esses pontos aí. Aí, então, às 9h30, eu ouço o culto do pastor Aguinaldo, né? O culto de Shabá. Aí, depois, às 9h30. Aí, às 11h30, eu ouço o estudo do Tzadok, que é o escritor da Peshita. Aí, como é que ele faz?
ele faz de uma forma diferente. Então, esse sábado, ele pegou a questão, ele pegou especificamente Sodoma e Gomorra, ele fez um estudo da realidade de Sodoma e Gomorra, né, naquele tempo histórico, com o que nós vivemos hoje, na nossa realidade, os pecados de hoje, comparados com Sodoma e Gomorra. Então, ele cita várias fontes rabínicas, etc. Aí, se você for ouvir Ensinando em Sião, que é aquela sinagoga messiânica, que eles têm um canal no YouTube também, eu não ouvi esse sábado. Mas, às vezes, eles podem ter abordado, por exemplo, a aliança de Deus com Abraão. Então, vocês vejam, já é um outro ensino, mas dentro do tema da Paraxá. Estão entendendo? Vai acabar a reunião, acho que em 1 minuto. Nós vamos ter que gerar outro link aí que vai cair. Nós vamos mandar outro link aí. Ela já mandou, a Maera já mandou, é só clicar aí que volta.